Sejam bem-vindos. Você que está nos ouvindo depois, com esse vídeo aqui que vai ficar no nosso feed. E para você que está chegando, nos assistindo ao vivo. Estamos hoje no nosso 10º episódio do programa Almoçando com Oratória. Exatamente. E hoje nós vamos trazer um tema importantíssimo, que é o seguinte: como falar bem de improviso. Porque nas últimas lives a Prof trouxe várias dicas, várias informações de como planejar e organizar a sua apresentação. Mas muitas vezes nós somos chamados a falar de improviso. É importante que nós possamos dominar essas duas formas de falar. Falar com planejamento e falar também de improviso. E as pessoas pensam, mas tem como se preparar para falar de improviso? A própria fala já diz, o improviso é uma coisa improvisada. Mas, gente, pode sim. Quando a gente estuda anteriormente, quando a gente presta atenção em dicas, em técnicas, quando chega um momento em que somos chamados a falar de improviso, nós já temos isso em mente e conseguimos lidar muito melhor com a situação. Concorda? Vai conversando comigo se você concorda, se alguma vez você já foi chamado para falar de improviso, como você se sentiu nessa situação? Foi fácil? Foi difícil? Porque algumas pessoas falam melhor de improviso e outras falam melhor planejando. Depende muito de cada um. E a Prof está aqui, eu estou aqui para ajudar você a melhorar sua técnica de comunicação, melhorar sua técnica de oratória nestes dois contextos. Exatamente. Primeira coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Geralmente as pessoas nos chamam para falar de algo que está presente na nossa, para falar sobre meteorologia. Porque essa não é uma atividade que eu tenho, não é uma expertise que eu tenho. As pessoas me chamam para falar sobre oratória, sobre comunicação, sobre inteligência emocional, sobre controle de ansiedade e uma série de outros assuntos relacionados à psicologia e à oratória, que são minhas áreas de formação. Porque às vezes, quando alguém nos chama para falar, a primeira coisa que a gente pensa é: eu não sei falar sobre isso. Parece que dá aquele branco, parece que toda a informação some, você não sabe para onde ela foi. Ou ainda, tem gente que entende uma oportunidade de falar, uma oportunidade de falar de improviso como algo ruim. Eu já vi inúmeras vezes acontecendo das pessoas chamarem: fulana, você pode falar agora? Você gostaria de falar? E a pessoa responder algo do tipo: por que tem que ser eu? Sempre eu? Como se fosse um castigo que a pessoa estivesse recebendo. E ao contrário, gente, toda vez que nós falamos, nós temos a oportunidade de compartilhar coisas. Coisas que nós sabemos, coisas que nós somos, coisas que nós vivemos. Então, a gente precisa considerar, se estão nos chamando para falar sobre determinado tema, é porque nós dominamos, de alguma forma, essa expertise. E também, gente, que a gente pode usar de vários momentos da nossa experiência para deixar ainda mais rico este conteúdo. Porque, afinal, as coisas que nós vivemos, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós lemos, são nossas e já são quase que nossa propriedade, vamos dizer assim. Então, é muito mais fácil para a gente falar sobre algo que a gente viveu. E como a outra pessoa não viveu aquilo, torna também a nossa fala única e a nossa fala interessante. Então, sempre que alguém pedir para vocês falarem sobre um determinado assunto, tentem buscar exemplos, experiências, situações que vocês conseguem relacionar com isso. E às vezes pode ser até uma cena de um filme que você viu,
um trecho de uma música que você ouviu. Ontem, por exemplo, eu estava em um treinamento e no treinamento eles falaram que vão ter que fazer um discurso com um tema relacionado à sustentabilidade, a relação do homem com a natureza. E na hora eu lembrei daquele poema, provavelmente você conhece, aquele que diz assim: minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás. As aves que aqui golveiam, não golveiam como lá. Então perceba, esse é um poema que está na cabeça da gente, ó. Desde que a gente é criança, talvez adolescente, quando a gente está na história. E neste momento, acontece que você pode buscar essa sua experiência e com base nesta experiência, você pode continuar falando. Olha que interessante, a Maria está interagindo aqui na live. Maria, vou responder sua pergunta sim. Tá? Fala sobre TDAH e o diagnóstico no adulto. Qual profissional o adulto deve procurar primeiro? Maria, quando você tem essa questão de ter um diagnóstico de TDAH, você deve procurar um neuropsicólogo. Um neuropsicólogo, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico, fazer várias testagens, aplicar avaliações, aplicar testes para poder fechar esse diagnóstico com você, tá? Hoje a gente está falando aqui sobre comunicação. Nós estamos falando sobre falar de improviso. Se você quiser, eu posso te apoiar muito mais da seguinte forma. Me mande uma mensagem no direct falando seu nome, que você participou e interagiu da live, que eu te mando alguns contatos de profissionais, Maria, que trabalham com essa questão da testagem do TDAH adulto. Então, eu posso te ajudar dessa forma. E olha como é interessante, Maria, ela trouxe uma oportunidade para mim até para essa live. Então percebam, essa live é sobre como falar de improviso. E a Maria fez com que eu tivesse que falar de improviso agora, porque não estava no meu roteiro responder uma pergunta com o tema de TDAH e diagnóstico. Então, Maria, você me ajudou muito. Então perceba, nesta hora, eu orientei, eu ouvi, eu escutei, neste caso eu li, e consegui responder, acredito, a pergunta da Maria e conseguirei ajudá-la depois. Às vezes é assim, às vezes nós estamos lá com a nossa palestra, com o nosso treinamento acontecendo e alguém faz alguma pergunta pra gente. O que nós não devemos fazer nunca é ignorar aquilo porque estava fora do nosso roteiro. Então, por exemplo, veja, eu sou uma psicóloga, estou aqui fazendo uma live e a Maria buscou a minha ajuda. Muitas vezes as pessoas vão nos perguntar lá no meio da apresentação que nós organizamos. Também, se nossa palestra tá linda lá, com começo, meio e fim, slides, exemplos, e alguém pergunta alguma coisa que não está relacionada ao nosso tema, ou às vezes que você vai responder depois. E você pode sinalizar isso para a pessoa. Você pode acolher, respondê-la e seguir a palestra que você estava fazendo. Ou então, se é algo que você vai falar depois, você pode até dizer: nossa, parece que você está vendo os meus próximos slides. Nos slides a seguir eu vou falar sobre isso. Logo mais eu chego lá. Quando você faz uma promessa como essa, o importante é que você realmente responda a pergunta depois, porque a pessoa vai ficar esperando sobre isso. Exatamente. Porque às vezes, e acontece muito, quando você conhece bem o seu público, quando você já tem uma ideia de quais são as dores deles, ou seja, quais são as dificuldades, o que eles querem com a fala que você está trazendo, pode ser que às vezes eles comecem a interagir com você exatamente com coisas com as quais você tinha preparado. E às vezes é algo que você deixou separadinho para fazer um fechamento bombástico. Você não precisa gastar isso ali. Tá? Você pode dizer, lá no finalzinho eu vou responder isso para você. Eu tenho preparado uma fala exclusiva sobre esse tema.
Nossa, que ótimo que você me perguntou a respeito disso. Inclusive, eu preparei conteúdo sobre isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, falas de improviso. Porque podem acontecer essas perguntas. Outra coisa, às vezes, gente, as pessoas têm medo de receberem perguntas. Não sei se vocês são assim. Mas eu já vi muita gente que vai apresentar e diz assim, eu só tenho medo que alguém me faça alguma pergunta e eu não saiba responder. Ou até ameaçando, né? Vai apresentar algum trabalho e só não me façam nenhuma pergunta. Deixa eu terminar a minha apresentação. Por o medo, pela insegurança e por essa ansiedade de não saber responder. Aí eu volto naqueles temas anteriores. Se você está falando sobre algo, você domina com toda certeza esse assunto. E geralmente a maioria das perguntas, elas estarão sim relacionadas ao tema que você está falando. Tá? O que você precisa fazer? Assim, em primeiro lugar, quando alguém te pergunta alguma coisa, é ouvir atentamente o que essa pessoa perguntou. Exatamente. Então, ouvir atentamente. Porque quando a gente fica nervoso, às vezes a gente já fica pensando na resposta. Isso é muito comum. A pessoa não ouve o que o outro está falando, prestando atenção no que está sendo dito. Já ouve pensando na resposta que vai dar para aquilo que está sendo dito. E se você não está presente, existe uma grande chance de você ou ouvir pela metade o que foi dito ou presumir algo totalmente diferente. Quanto mais nós ouvimos, e tem até uma técnica para isso, que é a técnica da escutatória, da escutativa, eu ensino muito isso lá nos meus cursos e treino os meus alunos para isso, mais fácil vai ficando para você responder assertivamente às pessoas. Porque dentro das próprias perguntas, gente, muitas vezes as pessoas já dão ganchos para você fazer a resposta ou para você continuar essa interação. Que bom que está chegando mais pessoas aqui na nossa live. Estamos falando sobre dicas de improviso, como agir em situações que temos que falar de improviso. Eu tô muito nervosa, alguém me fez uma pergunta, eu tô muito ansiosa, alguém me fez uma pergunta, eu não ouvi direito. Eu sigo mesmo não ouvindo direito? Não, gente. Você tem a possibilidade, pode e deve perguntar. Mas existem várias formas de você perguntar que vão inclusive interagir com a pessoa. Por exemplo, no caso da Maria. A Maria me perguntou sobre o diagnóstico do TDAH adulto. Vamos imaginar que eu não estava prestando atenção sobre isso. Eu poderia chegar e dizer: Maria, então você está me perguntando sobre o diagnóstico do TDAH adulto, certo? E com toda certeza a pessoa vai validar isso. Ou seja, sim, é sobre isso que eu gostaria de saber. Ou então você pode dizer: você pode repetir? Essa é a mais clássica e dificilmente a pessoa que está fazendo uma pergunta, que está querendo saber sobre algo, vai negar repetir esta pergunta, tá? Ou o tema que lhe está sendo dado. Então, exercitem este fato. Por exemplo, em uma mentoria que eu estava recentemente, nós estávamos treinando essa fala de improviso. E eu fiz uma pergunta lá para o meu mentorando e tinha a palavra insegurança no meio dessa pergunta. Só que ele não ouviu insegurança, ele ouviu segurança. E fez uma resposta totalmente oposta àquilo que eu estava perguntando, justamente por não ter entendido a palavra. Até que quando chegou no momento ele disse: era segurança ou insegurança? Mas aí ele já tinha desenhado um raciocínio e para evitar esse tipo de complicação, pergunte, tenha certeza do tema que está sendo dado. Isso vai facilitar muito para você. Porque
Porque às vezes a gente quer fazer rápido, a gente quer entregar rápido a resposta para aquela pergunta, entregar rápido aquela fala a respeito daquilo. E justamente nesse parar, neste perguntar, você vai tendo um tempo para organizar as suas ideias e também para começar a respirar. Porque muita gente começa a falar rápido, esquece de respirar. E quando esquece de respirar, já falamos sobre isso em algumas outras lives. A ansiedade cresce quando você não respira. O branco aparece, ou a possibilidade de ter esse branco aparece. E a fala fica diferente quando a gente não respira. A nossa voz fica diferente, fica ofegante. Não nos ajuda. Então, tenha o tempo também para respirar neste processo e estar mais consciente. Porque eu já vi muita gente que quando começa as suas falas está tão nervoso, está tão nervosa que acaba trocando informações básicas. Como, por exemplo, agora são quase meio-dia. Então, eu me remeto a um bom dia. Eu já vi gente falando 8 horas da manhã, boa noite. Porque a pessoa não sabia qual era a época do dia que estávamos? Não, porque a pessoa estava nervosa e na hora ela não conseguiu tomar consciência daquilo que estava falando. Já vi pessoas fazendo abertura de eventos, dizendo assim: eu estou muito infeliz por estar aqui. E com toda certeza o que essa pessoa queria dizer é que ela estava feliz em estar ali. Mas ela acabou dizendo que estava infeliz. E olha a diferença que essa palavra traz. Ela querendo fazer essa conexão, ela querendo começar bem, dizendo que estava feliz por estar ali abrindo esse evento. Isso era o que ela queria dizer. E o que ela disse é que ela estava infeliz por estar ali. Existem outros casos também de, por exemplo, pessoas que ficam tão nervosas, esquecem o nome na hora da apresentação, se confundem no nome da empresa, no nome do cargo que estão, no nome do clube, do distrito que estão representando, quando a gente está falando de Rotaract Rotary, por exemplo, justamente porque não pararam, respiraram, se concentraram e seguiram naquilo que estavam sendo solicitados a falar. Quando a gente vai falar de improviso, entendam que as pessoas não esperam falas extremamente elaboradas, estruturadas e longas. Porque tem gente que acredita que precisa falar bastante também para falar bem. Nem sempre. O importante é que a tua fala seja clara, que a sua fala seja assertiva, que você traga entusiasmo naquilo que você está falando, que por meio dessa fala você consiga criar vínculo com as pessoas. Então, geralmente, quando você é chamado a falar de improviso, não esperam que você fale 1 hora, 2 horas, 30 minutos. Geralmente são falas mais rápidas. Não se preocupe também tanto com essa questão de tempo de falar bastante. Outra coisa, para falas curtas, para falas longas, para falas planejadas, estruturadas ou para falas de improviso, a gente precisa lembrar sempre daquela máxima que é a estrutura básica. As nossas apresentações, elas precisam ter começo, elas precisam ter meio e elas precisam ter um final. Já planeje isso. O começo, a sua introdução, pode ser a saudação, o bom dia, boa tarde, boa noite, ou o oi, ou o olá, o seu nome e uma breve introdução. Hoje falaremos sobre TDAH adulto e seu diagnóstico. Hoje estaremos aqui falando sobre discursos de improviso. Isso é uma pequena introdução. O desenvolvimento, você vai entregar o conteúdo e precisa ter o fechamento. Eu não posso simplesmente dizer tchau, gente, e desligar essa live e sair correndo. Isso não é um fechamento.
Nós precisamos, eu preciso, vocês, nas falas de improviso ou nas planejadas, ir estruturando este final. Ir criando este final, esta conclusão. Que às vezes pode ser um básico para concluir tal informação. Então perceba, não são difíceis, a gente só precisa se habituar com esses ganchos, com essas pequenas práticas. E você pode praticar, falando em prática, em várias situações do seu dia. Para puxar um assunto com um amigo, com uma amiga, ou para responder uma pergunta que um amigo ou uma amiga fez, uma pessoa da sua família, uma pessoa que está próxima a você, já vá treinando essas pequenas falas. Ou pode ser intencional. Digo para os meus alunos, você está passando de carro na rua, você está no ônibus, você está caminhando, você viu alguma coisa, viu uma flor, viu o tempo nublado. Fala de improviso sobre isso, né? Vai treinando, porque ao contrário do que as pessoas acham, já amarrando com o começo da live, nós podemos sim nos munir de conhecimento, nos munir de técnicas, para que quando chegar a hora de falarmos de improviso, a gente já saiba o que fazer. Por exemplo, na nossa conversa hoje, vocês já aprenderam que quando a gente recebe um tema, um assunto ou uma pergunta para a gente falar de improviso, a gente precisa prestar bastante atenção no que está sendo perguntado, e se tivermos dúvida, nós podemos e devemos perguntar para ter certeza que entendemos isso. Nós devemos também respirar durante esse processo. A respiração é muito importante e nós não precisamos falar com pressa, nós não precisamos falar rápido. Também não precisamos entender a fala de improviso, o convite para falar de improviso, como um castigo que estamos recebendo, mas sim como uma grande oportunidade de falar. Precisamos lembrar também que a fala, que as pessoas geralmente nos chamam para falar sobre coisas que estão no nosso dia a dia. Então, nós temos sim informações a respeito disso. E busquem usar sempre histórias, exemplos, situações que vocês viram, viveram, ouviram, porque isso vai deixar vocês mais tranquilos, porque é uma situação que vocês dominam, e vai deixar sua fala mais interessante para outra pessoa também. Esteja consciente enquanto você está falando, preste atenção até no qual é a saudação que você vai dizer, porque isso pode desestabilizar você, se você acabar trocando ou não estando consciente na hora que você está falando. E lembrar sempre da estrutura básica do começo, meio e fim. Olha quantas dicas vocês receberam hoje que estarão apoiando vocês para a próxima vez que vocês forem chamados para falar de improviso. Então, existe sim como treinar falas de improviso. Agradecendo mais uma vez a Maria, que entrou na live, que fez uma pergunta e que me desafiou a falar de improviso aqui na frente de vocês. Olha que interessante, para vocês verem como essas coisas acontecem no nosso dia a dia. E nós não podemos e nem devemos negligenciar esse aprendizado e esta prática. Que vocês podem usar todos estes conteúdos e falar de improviso com muito mais frequência por aí. Já convidando vocês para o nosso 11º episódio desse programa Almoçando com Oratória, que vai estar acontecendo na próxima sexta-feira. Na sexta-feira da semana que vem, é um encontro por semana, ao 12h40. Eu espero vocês para tratarmos de mais algum tema relacionado à oratória, de forma leve, de forma dinâmica e de forma rápida, para que você possa usar esse conteúdo e se comunicar melhor. Agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima live na semana que vem. Dúvidas, perguntas, maiores interações, pode deixar nos comentários desse vídeo que estará disponível